Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada O Gambito da Rainha e é uma história sobre livros, gêneros literários, etimologia, armadilhas aparentes e manuais de xadrez. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. Sobre o formato dos episódios, começamos aqui com informes e antes da história faremos algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história, a mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos. E indique seu episódio favorito para outras pessoas, pois isso ajuda bastante o alcance do programa. E dê uma olhada na campanha no Apoia-se, ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. Bem, vamos lá. Apague a luz, coloque um temporizador na reprodução. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas, sem pressa. O objetivo é aumentar a calma, relaxar. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca. Insista. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. Segure. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca. Relaxe seus grupos musculares, dos maiores aos menores. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos do seu rosto, do seu maxilar, do seu pescoço. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Relaxe seus braços, seus pés, seus dedos. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Continue respirando lentamente num ritmo confortável para você. Muito bem. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. O Gambito da Rainha. Eu quero falar sobre xadrez ainda,
mais um pouquinho, enquanto vamos em direção ao sono. Então, continuemos no tema do jogo clássico. Falemos um pouco mais sobre o xadrez, mas também sobre linguagem e sobre literatura. O gambito da rainha é uma jogada de xadrez, uma abertura, mas também é o título de um livro e também o nome de uma série de TV. Quando a série apareceu e fez sucesso, eu corri para ler antes de aprender muito sobre ela. Eu queria poder ler o livro sem ter preconceitos da série. Eu gosto do relacionamento íntimo do livro, onde a ficção escrita é representada na mente da leitora. O livro O Gambito da Rainha é muito interessante, de um jeito que eu não estava esperando. Foi publicado em 1983, escrito por Walter Tevis, uma pessoa marcada pelas dificuldades da sua infância. Um pouco como a protagonista desse livro. Eu vi uma crítica essas semanas que dizia que todos os livros do Tevis são, de algum modo, autobiográficos. Não porque eram sempre a mesma história. Longe disso. Mas o que ele escrevia vinha de um lugar de autenticidade, uma experiência vivida, conhecida. Tevis não escreveu muitos livros. 6 livros e algumas dezenas de contos. Foi professor de literatura. O Gambito da Rainha foi o seu penúltimo livro. Uma obra madura, intencional, sensível. A história é interessante. Foca em temas e assuntos pertinentes. Mas o que eu achei mais curioso era o modo como estava escrito. O modo como ele escolheu contar aquela história. A sintaxe daquela narrativa. Evoluindo e ficando mais complexa. Ao mesmo tempo que a protagonista desenvolve-se na trama. Todas as frases são simples no início do livro. Orações absolutas, fazendo o texto correr rápido, sem sentir o tempo passar. Com memórias episódicas simples. As impressões que permanecem na lembrança. Representando a lógica infantil da protagonista. Enquanto ela aprende o mundo e o xadrez. Depois, quando Elizabeth Harmon ocupa o mundo ficcional
como uma adolescente prodígio de xadrez. As orações são mais coordenadas, mais complexas, comportando mais do que apenas um lado, comparando modos de ser e de ver o mundo. O fim do livro é a parte mais complexa. O fim de jogo. Orações subordinadas, ao invés de simples. Estratégias, ao invés de táticas rápidas. Propósito e redenção se equalizando numa conclusão satisfatória. Uma sugestão de futuro, disponível e sem pressa. De criança a adulta, com defeitos e virtudes. Uma história muito humana, apesar de ser sobre um gênio do xadrez. Uma posição estatisticamente rara. Mas não é preciso ser enxadrista para apreciar esse livro, essa série, essas histórias que reuni aqui. O livro Gambito da Rainha pertence a um ramo literário específico, as histórias de amadurecimento. Não me atreveria a tentar a pronúncia do gênero em alemão, mas histórias sobre descobrir o mundo, sobre descobrir a si mesmo ao mesmo tempo. No xadrez, para voltar ao tema recorrente, o gambito da rainha é uma jogada das peças brancas, um posicionamento inicial que libera a rainha e tenta controlar o centro do tabuleiro. É uma posição interessante, porque parece expor as peças de ataque a vulnerabilidades desnecessárias, riscos sem benefícios óbvios. Jogando bem, a posição desencadeia uma série de capturas. Trocas vantajosas que começam bem para as pretas e no fim favorecem quem ataca. Um modo de aumentar a vantagem das peças brancas. O gambito é um truque, uma armadilha. Vem do italiano gambetto. Bem, do proto-italiano. Significava estender a perna para tropeçar alguém. O termo entrou no vocabulário do xadrez no século XVI, aplicado por Rodrigo Lopes de Segura no seu tratado sobre a arte do jogo de xadrez de 1561. Uma das aberturas mais usadas no xadrez. Leva seu nome em manuais até hoje. A abertura Rui Lopes. Bem menos arisca do que o gambito da rainha. Mas um ótimo local para começar estudos.
O Gambito da Rainha. Eu quero falar sobre xadrez ainda, mais um pouco, enquanto vamos em direção ao sono. Continuemos, então, no tema do jogo clássico. Falemos um pouco mais sobre o xadrez e também sobre a linguagem e sobre literatura. O Gambito da Rainha é uma jogada de xadrez, uma abertura, mas também é o título de um livro e também o nome de uma série de TV. Quando a série apareceu e fez sucesso, eu corri para ler o livro antes de aprender muito sobre a série. Eu queria poder ler o livro sem o preconceito do audiovisual. Eu gosto do relacionamento íntimo do livro, onde a ficção escrita é representada na mente da leitora. O livro, O Gambito da Rainha, é muito interessante, de um jeito que eu não estava esperando. Foi publicado em 1983, escrito por Walter Tevis, uma pessoa marcada pelas dificuldades da sua infância, um pouco como a protagonista desse livro. Eu vi uma crítica recentemente que dizia que todos os livros de Tevis são, de algum modo, autobiográficos. Não porque eram sempre a mesma história, longe disso, mas o que ele escrevia vinha de um lugar de autenticidade, uma experiência vivida, conhecida. Tevis não escreveu muitos livros, 6 livros e algumas dezenas de contos. Foi professor de literatura. O Gambito da Rainha foi seu penúltimo livro, uma obra madura, intencional, sensível. A história é interessante, toca em temas e assuntos pertinentes. Mas o que eu achei mais curioso era o modo como estava escrito, o modo como ele escolheu contar aquela história, a sintaxe daquela narrativa, evoluindo e ficando mais complexa, ao mesmo tempo que a protagonista desenvolve-se na trama. Todas as frases são simples no início do livro. Orações absolutas, fazendo o texto correr rápido, sem sentir o tempo passar, com memórias episódicas simples, as impressões que permanecem na lembrança, representando a lógica infantil da protagonista, enquanto ela aprende o mundo e o xadrez. Depois, quando Elizabeth Harmon ocupa o mundo ficcional,
como uma adolescente prodígio de xadrez, as orações são mais coordenadas, mais complexas, comportando mais do que apenas um lado, comparando modos de ser e de ver o mundo. O fim do livro é a parte mais complexa. Orações subordinadas, ao invés de simples. Estratégias, ao invés de táticas rápidas. Propósito e redenção se equalizando. Uma conclusão satisfatória. Uma sugestão de futuro. Disponível. Sem pressa. De criança a adulta. Com defeitos e virtudes. É uma história muito humana. Apesar de ser sobre um gênio do xadrez. Uma posição estatisticamente rara na humanidade. Mas não é preciso ser enxadrista para apreciar esse livro, essa série, as histórias que eu reuni aqui. O livro, o Gambito da Dama, pertence a um ramo literário específico. As histórias de amadurecimento. Não me atreverei a tentar a pronúncia do gênero em alemão. As histórias sobre descobrir o mundo, sobre descobrir a si mesmo ao mesmo tempo. No xadrez, para voltar ao tema recorrente, o gambito da rainha é uma jogada das peças brancas, um posicionamento inicial que libera a rainha e tenta controlar o centro do tabuleiro. É uma posição interessante, porque parece expor as peças de ataque a vulnerabilidades desnecessárias, riscos sem benefícios óbvios. Jogando bem, a posição desencadeia uma série de capturas, trocas vantajosas, que começam bem para as pretas e no fim favorecem quem ataca. Um modo de aumentar a vantagem das peças brancas. O gambito é um truque, uma armadilha. Vem do italiano, gambetto. Bem, do proto-italiano. Que significava estender a perna para tropeçar alguém. O termo entrou no vocabulário do xadrez no século XVI, aplicado por Rodrigo Lopes de Segura no seu tratado sobre a arte do jogo de xadrez de 1561. Uma das aberturas mais usadas no xadrez leva seu nome em manuais até hoje. A abertura Rui Lopes. Bem menos arisca do que o gambito da rainha. Mas um ótimo local
para começar estudos. Durma bem.